Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Eu sou Sérgio Lírio. Hoje eu recebo aqui o chanceler Celso Amorim, que dispensa, obviamente, maiores apresentações, mas o chanceler está lançando mais um livro, Laços de Confiança, o Brasil na América do Sul. Eu Nesse tenho ele programa a aqui, ó. gente... Ah, lá, ó, Laços de Confiança. A gente vai conversar, obviamente, a respeito do livro e também da conjuntura, porque a conjuntura da América do Sul nesse momento Lógico. também diz muito a respeito sobre esse livro. Eu, antes de tudo, queria dizer que esse livro, como outros livros do Celso Amorim, traz ali os relatos pessoais do Celso Amorim, que foi protagonista de momentos importantes e também um observador, vamos dizer assim, uma testemunha privilegiada, né? Durante essa sua carreira, que inclui ter sido chanceler do governo Lula, chanceler do governo Itamar Franco, ministro da Defesa de Dilma Rousseff, embaixador em Londres, representante do Brasil junto a várias organizações em Genebra, e, obviamente, viveu um momento também áureo, vamos dizer assim, das relações sul-americanas, quando a gente teve aquela onda de governos progressistas, que aparentemente agora também está se recompondo na região. Então, antes de começar, obviamente, eu queria cumprimentar o chanceler. Chanceler, antes de tudo, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite e bem-vindo ao programa. Obrigado a você, Sérgio. Um prazer estar aqui com o Carta Capital. Chanceler, quer dizer, como eu disse, a gente vai falar bastante sobre esse do livro, sobre os pontos que o senhor levanta no livro, mas eu queria, antes de tudo, começar por uma questão, vamos dizer assim, factual, que está aí na ordem do dia. Eu queria saber o que o senhor achou e como é que o senhor está interpretando essa vitória do Gustavo Petro e da Francia Marques na Colômbia. Olha, eu acho uma coisa espetacular, né? Não só por ser uma vitória do campo progressista, mas também pela composição da chapa. O Petro é uma pessoa com uma longa história, uma longa trajetória, participou do movimento guerrilheiro, depois da paz, enfim, é uma pessoa de grande interesse pela sua própria biografia. E a França é uma mulher negra de uma Colômbia que normalmente não se via nos salões de Bogotá. E eu acho que isso se dá num momento em que a América do Sul conseguem, digamos, ter uma nova onda de governos progressistas. Não? Já lá atrás, com a vitória do Alberto Fernandes, depois da tentativa de golpe na Bolívia, a vitória do Arce, o Boric, até no Peru, apesar das dificuldades que o Castilho vai levando, não pode dizer que ele esteja fazendo um governo de esquerda, mas ele foi eleito numa plataforma progressista e agora essa vitória espetacular, derrotando primeiro, digamos, a direita tradicional e no segundo turno, quando se temia que poderia vir uma espécie de populismo de direita, ele também derrotou. Então, eu acho que é um momento muito especial. E a Polônia não é qualquer país, né? Além de ser, acho que hoje em dia é o segundo PIB da América do Sul, também um país que tem uma relação forte, muito forte com os Estados Unidos, até por conta dos movimentos guerrilheiros, por conta também do combate às drogas, e tudo isso vai fazer com que mexa bastante a região. Nós vamos ter uma grande movida aí na região, e acho muito importante, na expectativa de podermos ganhar também com as forças democráticas no Brasil e consolidar uma região democrática e progressista. Agora, o senhor acha que o Petro pode enfrentar uma resistência às dificuldades e viver sobre a corda bamba, como tem acontecido no Peru, que, como o senhor disse, obviamente foi eleito um candidato que tinha, em tese, uma plataforma progressista, não tem um passado tão marcante como o do Petro, mas e que acabou, obviamente, foi fazendo uma guinada cada vez à direita, mas para se manter no poder, que já sofreu pelo menos 3 tentativas de impeachment. O clima na Colômbia, a gente sabe, não é dos melhores. É a primeira vez que um candidato de esquerda não só ganha, mas que chegou ao segundo turno, quer dizer, que não foi morto nem inabilitado antes de competir. E o clima lá, a gente sabe como é que é. A gente tem visto já a reação do poder tradicional e do poder real. Qual que o senhor acha que vai ser a grande dificuldade do Petro para se consolidar e fazer um governo, vamos dizer assim, que seja marcante e vitorioso na Colômbia?
Não, eu imagino que ele vai sofrer todo tipo de sabotagem também, mas ele, até agora, tem se revelado um político hábil. Ele fez um discurso de posse bastante amplo, o que é importante no contexto. Ele tem uma estrutura política também muito mais sólida do que tinha o Castilho, tinha o Castilho quando foi eleito, e o contexto geográfico também vai mudando, né? Isso também influi. Cada governo mais progressista que surge, nós temos um contexto diferente que favorece a própria manutenção. É difícil imaginar um golpe. Você veja, o governo norte-americano reconheceu prontamente a vitória, foi cumprimentado pelo Blinken. Enfim, fácil não será. A Colômbia é um país com imensas dificuldades, né? Até presidentes de centro, moderado, tiveram dificuldades, como foi o caso do Santos, apesar de ter selado a paz, mas eu sou confiante de que poderá ir adiante. Uma coisa que vai ser decisiva aqui para a região, todos sabem disso, né? Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, é a eleição no Brasil, porque isso acaba tendo também uma irradiação muito grande. E o que tem acontecido na América Latina não é apenas as eleições, é também a maneira como os países latino-americanos reagem às propostas de Washington. Olha, eu participei de pelo menos 3 cúpulas das Américas, teve uma extra, se eu contar, são 4, extraordinária, né? Eu nunca vi, digamos, um desprestígio tão grande. Claro que isso não é causado pelo Biden, ou pelo Biden principalmente, isso já vem da atitude do Trump, mas nunca vi um desprestígio tão grande dos Estados Unidos. Os Estados Unidos antes chamavam uma região, todo mundo saia correndo atrás. Agora não, vários países não foram, o México não foi, do López Obrador. Mas o que o senhor acha que tem de responsabilidade do governo Biden? Porque, de qualquer forma, o Biden é, em grande medida, vamos dizer assim, em relação ao que o Lula está sendo nessa eleição, era a esperança de uma mudança depois de 4 anos de um translocado comandando os Estados Unidos. Onde é que o senhor acha que o Biden está errando, e principalmente em relação à América Latina e à América do Sul? Olha, quem sou eu para ficar julgando também o presidente norte-americano? Agora, na minha opinião, eu acho o seguinte: na parte interna, ele pode não ter conseguido fazer tudo o que queria, mas ele tomou orientação boa. No plano internacional, vamos deixar por um instante essa questão complexíssima, que não pode ser deixada de lado, obviamente, mas vamos deixar por um instante só essa questão da Rússia e da Ucrânia, porque isso teria que ter um comentário mais profundo. Mas eu acho que, em relação à América Latina, ele demorou muito, creio eu, a compreender que não dava para tratar. Para compreender o poder, eu não sei se é um problema de entendimento ou se é um problema realmente de ter capacidade de mobilização interna. Porque não vamos esquecer que o Biden tem uma maioria muito frágil, sobretudo no Senado, e pode ser até que perca essa maioria frágil na próxima eleição, e isso fez com que ele adotasse atitudes, a meu ver, equivocadas em relação principalmente a Cuba, né? Cuba tem um lado emocional na América Latina muito forte. O López Obrador expressou isso bem quando ele disse: você pode gostar ou não do regime cubano, você pode criticar o regime cubano, né? Mas você tem que reconhecer que Cuba, a Revolução Cubana, de palavras dele, é um patrimônio da humanidade. Um país que consegue fazer uma revolução e manter uma independência, resistir às pressões da maior potência do mundo durante 60 anos, merece respeito. Enfim, então, aí agora, ao não convidar Cuba para a Cúpula das Américas, ele meio que rompeu uma ideia que o Obama tinha conseguido criar, de que a Cúpula das Américas seria um fórum pluralista. Isso, a meu ver, foi o erro mais forte. Há uma coisa mais complexa nisso tudo, que é, digamos, ver a América Latina sob a... Veja bem, antigamente era a ótica da Guerra Fria do comunismo. Agora não é exatamente a Guerra Fria, porque não tem mais o comunismo, ninguém vai dizer que o Putin é comunista, mas é sob a ótica da rivalidade com
países considerados grandes potências, consideradas autocráticas. Eu acho que essa ótica está errada. Não é por aí que as coisas vão funcionar. Não estou entrando na qualificação, cada um classifica como quiser. Mas eu acho que é muito importante haver a percepção de que os países latino-americanos eles querem independência e eles querem atuar num mundo plural, né, e fazer suas escolhas. Né, e nenhum deles, no momento, representa uma ameaça estratégica aos Estados Unidos. Não há justificativa que houve na época da crise dos mísseis de Cuba. Eu tenho a impressão que o que está ocorrendo na região, somado ao fracasso, que foi um fracasso da Cúpula das Américas, eu acho que pode talvez induzir a uma mudança. Em relação ao Brasil... Só para interromper, não, mas sim. eu vejo só uma coisinha para também não ter... Eu vejo lados positivos. Os visitantes norte-americanos que vieram aqui ao Brasil, todos eles falaram da correção do nosso processo eleitoral. Era justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor acha que, em relação ao Brasil, as declarações dadas pelos representantes americanos, quer dizer, são cristalinas o suficiente para entender que os Estados Unidos não aceitarão nenhum tipo de aventura golpista aqui abaixo? E segundo, tem tido conversas da campanha do Lula com representantes norte-americanos? Que eu saiba, são conversas muito indiretas, mas sim existem, né, com representantes norte-americanos. Eles estão sem embaixador no momento ainda aqui, né? A embaixadora já foi indicada, mas ainda não foi aprovada pelo Congresso. Isso provavelmente torna mais difícil. E a verdade é que eles estão muito voltados para a questão da Ucrânia e a guerra com a Rússia. Isso tem concentrado, pelo menos digamos assim, nos últimos 3 meses, houve, digamos assim, uma menor atenção aqui, mais especificamente no Brasil, creio eu. Mas as declarações são positivas. Você me pergunta, são cristalinas? Mas, na medida que qualquer coisa na política possa ser cristalina, eu acho que foram, né? Quer dizer, você reafirmar a rigidez do processo eleitoral brasileiro, a confiança de quem idosa no mundo, a importância da democracia, eu acho que é um sinal claro. Isso significa que eles deixarão de ter relações com o Brasil? Se o Bolsonaro fizer alguma coisa? Não sei. O Brasil é grande demais, algum tipo de relação pode ter, mas certamente não verão com bons olhos. Chanceler, por que o senhor decidiu, neste momento, escrever esse livro sobre o Brasil, a América do Sul e as relações aqui na região? Eu sei que o senhor tem temas variados, viveu vários momentos também que merecem livros, mas por que a escolha desse momento para fazer laços de confiança? Eu não escolhi esse momento. Esse livro foi escrito ao longo de 6 anos, 7 anos, né, juntando, às vezes, anotações feitas em pedaços de papel, outras que estavam em cadernos, outras que já tinham sido datilografadas. Não houve escolha de momento. Aliás, se eu fosse escolher um momento, não escolheria esse. Eu deixaria para um momento assim, tranquilo, não a véspera de uma eleição. Mas é assim, ficou pronto agora, também não tem nenhuma razão para deixar de publicar. Agora, Chanceler, embora a gente tenha vamos dizer, essa nova onda progressista no continente e no subcontinente, obviamente as circunstâncias são outras, né? A gente viveu um período áureo, quando você tinha governos progressistas, vários deles, ou pelo menos nas economias mais importantes, numa linha muito bem sucedida, entregando crescimento, desenvolvimento, políticas públicas e políticas sociais, também muito beneficiadas pelas circunstâncias do mundo, né? A economia mundial crescendo, as commodities com bons preços. A gente chega nesse momento numa outra circunstância. Eu queria passar rapidamente aqui só por alguns países. Quer dizer, a Argentina, que vive de novo o drama, que foi o drama lá atrás de ter feito uma dolarização da sua economia e essa situação da inflação no ponto que está. O Peru, que eu reputo é a maior vítima da bala perdida do lavajatismo. Se alguém levou um tiro na cabeça, foram os peruanos, por conta da onda lavajatista. Quer dizer, essa história toda de presidentes que foram sendo derrubados, presos, e uma população que não confia
nas instituições como está lá, e nem na democracia. Tipo, a própria Venezuela, que passou por momentos muito complicados, e agora também tomou essa decisão de dolarizar a economia, pagará um preço também, eu acho. O Chile, apesar de ter ele elegido Boric, também vive um momento ali de incerteza, não sabe se a nova Constituição vai ser promulgada ou não. O Paraguai é o que é na sua situação, e o Brasil também, quer dizer, numa eventual vitória do Lula, terá um grande trabalho de reconstruir tudo que foi destruído. Eu fiz essas citações para chegar no seguinte ponto e na seguinte pergunta. Ainda assim, o senhor vê possibilidade de toda essa situação fazer esses laços que foram mais profundos e que foram desfeitos em grande medida nos últimos anos? Olha, eu vejo. Você assinalou vários pontos, é um pouco a xícara meio cheia, meio vazia, né? Você achou vários pontos que digamos, indicariam que a xícara está meio vazia. Mas eu não vejo dessa maneira. Eu procuro ver, digamos, eu sei que é difícil, o momento mundial é difícil, certamente, por muitos motivos, e tenderá a ser mais difícil nos próximos anos. Por outro lado, dentro da América do Sul e da América Latina, eu acho que há um pouco mais de unidade, eu acho que há mais semelhança. Eu acho que, hoje em dia, digamos, o cansaço com o neoliberalismo é mais generalizado. Se alguma coisa a gente vê em comum, sobretudo no Chile e da Colômbia, que são países que têm uma trajetória distinta um pouco da Bolívia, da Argentina, cada uma o que tem em comum é esse cansaço do neoliberalismo. Né? E o Brasil também. O Brasil tem uma fadiga do neoliberalismo misturado com pandemia, misturado com a má administração da pandemia, enfim, com negacionismo, etc. O que nós temos é o pior possível. Um presidente como o Bolsonaro, não sei se é outro no mundo, mas se acha muito pouco, porque é uma coisa totalmente absurda, totalmente contrária à civilização, contrária ao progresso. Enfim, agora, o mundo está mais complicado. Isso não há dúvida. Não é? A ideia de você olhar uma multipolaridade assim, apenas como uma oportunidade é algo que agora é mais complexo. Eu continuo favorecendo o mundo multipolar, mas eu percebo também que as fricções que têm acompanhado esse processo, né? Quer dizer, a dificuldade de alguns países de aceitar a sanção de outros, enfim. Então, é um mundo complexo, vai ser um grande desafio atuar nesse mundo, mas será necessário atuar. E para que a gente atue com eficácia, o Brasil precisa trabalhar na organização de um grande bloco sul-americano, se possível, latino-americano. Há uma diferença aí que não é fácil, mas, enfim, seja como for, seja sul-americano, seja latino-americano, nós precisamos atuar com um grande bloco. E eu acho que a essa necessidade corresponde também uma percepção. Veja, mesmo países pequenos da América Central começam a ter essa percepção de maneira mais clara. Eu acho que eu sou otimista. E isso vai ter uma influência no Uruguai, no Paraguai, no Equador também. Agora, chanceler, eu li as notas onde o senhor descreve ali, em certos momentos, uma sensação de ciúmes, de picuinhas, que são tradicionais nos bastidores da política e das relações internacionais, porque, no fundo, são todos humanos, muitos deles muito vaidosos, né? É um pouco também da característica da política. Mas eu tenho episódios, por exemplo, com a Argentina, que o senhor traça muito bem a ideia de como essa relação, eu gostei muito da forma como o senhor descreveu essa relação com a Argentina, que, na verdade, ela é um cotidiano, né? É uma relação, assim, estável, né? Não é menos dramática, apesar do tango e apesar do nosso bolero, das nossas coisas. Mas eu penso, o fato do Brasil ser tão grande, o senhor acha que um empecilho, assim, um obstáculo muito difícil de ser superado, pensando nessa aliança maior que é preciso fazer, ou não, é superável? Porque, não quero me estender muito, mas só lembrando que durante os governos Lula, sob o comando do senhor nas relações exteriores, o Brasil teve uma postura, não vou chamar de generosa não, mas a postura tem que ter quem é maior em relação aos demais. Quer dizer, o Brasil sempre teve uma disposição de não se impor de uma forma como se fosse o dono do pedaço, né? Colocava suas posições, mas estava aberto ao diálogo. Desculpe, me estendi aqui, mas volto ao ponto. O senhor acha que esse tamanho do Brasil, o quanto isso é um empecilho para a realização
desse projeto comum? Olha, eu não acho, não, Sérgio. Eu acho que no passado pode ter sido assim, porque a rivalidade era muito grande entre os países, sobretudo quando predominaram governos militares. Né? Os que não eram militares tinham medo do governo militar, e os outros que eram militares tinham rivalidade com o nosso governo militar. Né? Isso foi o que marcou a relação Brasil-Argentina, por exemplo, na época da Constituição do Itaipu. Mas eu não acho que seja mais assim. E é cada vez menos assim. Eu poderia citar por dois ângulos diferentes. Quer dizer, pelo ângulo pessoal, a maneira como o Lula é recebido na Argentina. Eu tive agora aí numa das festividades, né, que é solenidade pública, festividade mesmo, da volta da democracia, e o Lula era uma figura, Mujica também, mas Lula especialmente, uma figura tão importante quanto o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, ali naquele palco. Né? E até, digamos, uma figura que ajudava na coesão, acho eu. Quando o Brasil, quando nós voltamos do Irã, uma das primeiras visitas que o Lula fez, primeiros encontros, melhor dizendo, que foi na fronteira, foi com o Mujica, como nós chamamos. E o Mujica disse, olha, essa presença do Brasil no mundo é bom para nós, é bom para o Mercosul, é bom para a América do Sul, é bom para a América Latina. Isso nos coloca no mundo e passa a nos valorizar. E eu acho que essa visão existe hoje de maneira muito forte. O que eu ouço e ouvi durante esses 3 anos, ou mais até, porque, na realidade, até antecede o governo Bolsonaro, mas, sobretudo, no governo Bolsonaro, era um pouco a ideia de que havia, a expressão que eu vi, que eu guardei, em uma desses encontros, pessoas, ex-ministros, políticos, etc., era el hueco brasileiro, o vazio brasileiro. Quer dizer, a América do Sul, sem o Brasil, não existe praticamente como continente. Claro que os países individualmente existem, lógico, estou fazendo um pouco, mas, digamos, aquele valor agregado que a União Europeia dá aos países europeus individuais, né? Você imagina uma União Europeia, de repente, sem Alemanha e França, ou sem Alemanha mesmo, mas no caso do Brasil é quase que, na América do Sul, o Brasil é metade de população, metade de PIB, metade de território, até um pouco mais, eu acho, de PIB. Mas, digamos, metade. Em relação ao conjunto da América Latina, é mais ou menos um terço. Então, se tirar um terço, aquilo fica amputado, né? Então, eu não vejo essa, não. Eu vejo, ao contrário, o desejo do Brasil forte, do Brasil progressista, para que não só ele, Brasil, se dê bem, mas para que ele possa promover uma integração verdadeira. Eu ouvi, eu não vou citar o nome, porque eu não sei se ele quer que cite, mas eu ouvi de um político de um desses países, um chileno. Ele dizia o seguinte, olha, se as eleições no Chile forem mal, antes, e no Brasil forem bem, haverá integração. Se a eleição no Chile for bem, mas no Brasil for mal, não haverá integração. Então, quer dizer, é uma coisa assim natural e eles querem integração. Então, o Brasil pode ser uma influência negativa também muito forte. E eu acho, além do mau exemplo, eu me lembro quando vocês da Carta Capital me procuraram, eu estava na Europa, quando o Trump foi eleito, e estava todo mundo, como é que vai ser o Trump, protecionismo, eu falei, olha, para mim, o pior do Trump é o mau exemplo. Para fora, o pior de tudo é que é o governo que foi eleito, né? Foi fake news e tal, o Trump também tem fake news. Então, nós contaremos, na minha opinião, com uma grande vantagem, que é o prestígio do próprio Lula. Isso é uma coisa que conta muito, você sabe, você acompanhou a viagem do Lula à Europa, sabe como ele foi recebido. Então, o prestígio dele vai, digamos assim, nós vamos estar, é como se nós tivéssemos com a nossa conta bancária furada, mas vamos receber um crédito. Ministro, eu queria levantar três, vamos dizer assim, relações ou grupos do qual o Brasil tem agora, que o próximo governo terá que manejar, e gostaria de saber como é que o senhor avalia. A primeira delas é a adesão ao CDE. O que um próximo governo deve fazer em relação a esse tema? Olha, eu diria, sobretudo, não ter pressa. Sobretudo, não ter pressa. Não há nenhuma pressa. O Brasil não precisa do OCDE. Talvez o OCDE hoje precise mais do Brasil do que o Brasil dela, para mostrar que tem países em desenvolvimento, que eles estão atuando. E nós não precisamos. Eu sinceramente, não vejo que a OCDE seja passaporte para o crescimento. Veja bem,
O Chile, né, que é o país talvez que mais, eu acho, na América... Bom, na América Latina foi o México. México e Chile são os dois países mais antigos, mas na América do Sul, o Chile. As receitas da OCDE deram no que deram, naquela revolta, que foi a maior revolta popular contra o sistema neoliberal, talvez uma das maiores do mundo, mas certamente a maior na região. Então, eu não vejo o que a gente tem a ganhar. Quando os países saem atrás da OCDE, assumindo obrigações maiores do que eles teriam que assumir pelos tratados internacionais de que são parte, é para obter uma espécie de selo de qualidade. Mas selo de qualidade com quê? E com quem? Era selo de qualidade com os neoliberais do mundo, mas o neoliberalismo deu errado. Não é uma coisa que a gente está na dúvida, deu errado. Não quer dizer que você vai fazer uma economia totalmente estatizada, tampouco, né? Mas você acreditar só que o mercado é que responde por tudo, o mercado não resolveu o problema dos aposentados no Chile, não resolveu o problema do financiamento da educação no Chile, toda a pobreza na Colômbia também, que é responsável agora pela ascensão do Petro, a gente sabe disso, né? Não foi a elite colombiana que botou no Petro e na França. Tá? Alguns, talvez, mas não. E tudo isso foi obra do quê? Da aplicação de receitas neoliberais. Você via em alguns desses países, às vezes, até cifras econômicas, macroeconômicas, aparentemente boas, e o povo sofrendo. Empurrar, vamos empurrar, vamos deixar. Acho que não precisa correr, vamos pensar, vamos ver o que acham os outros BRICS também, vamos conversar com eles. Segundo ponto, o acordo Mercosul-União Europeia, o que fazer com esse pepino? Bom, se você fala que é um pepino, eu não sei. Ou se você podia dizer que era um abacaxi, teria que descartar. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Se tem uma pessoa que pode se considerar responsável pelo início das negociações Mercosul-Europeia, você está diante dela, no vídeo. Porque foi no governo de Itamar Franco, que não fui eu sozinho, obviamente, que eu, mas foi o Brasil, principalmente, com os outros chanceleres do Mercosul. Conversamos com alguns chanceleres e com alguns comissários europeus e começamos a negociação. Então, eu me sinto à vontade para falar. Eu não sou contra um acordo. Agora, eu acho que se uma coisa eu aprendi, eu fiz 80 anos outro dia, né? Alguma coisa se aprende, ou então eu desisto de aprender para sempre. Se há uma coisa que eu aprendi na minha negociação, é que você não pode ter pressa. E esse acordo foi feito às pressas, principalmente pelo lado da Argentina, para ver se, mas por todos que queriam apoiar o Macri, queriam apoiar a eleição do Macri, então eu tinha que mostrar alguma coisa, mostrou o acordo com a União Europeia. E do lado do Brasil, porque a nova equipe, eu acho que o Bolsonaro nem sabe o que é esse acordo, mas o Guedes e tal queriam também logo demonstrar uma política de abertura comercial, etc. Eu acho, hoje em dia, esse acordo recebe críticas de vários setores. A parte europeia, sobretudo em relação à questão da falta de obrigações em relação ao clima, em relação a outros temas. E, na parte da América do Sul, uma certa dúvida com relação à possibilidade de desenvolvimento tecnológico, industrial da região. O desenvolvimento industrial atualmente será necessariamente diferente do que foi no passado, mas que tem que existir. Então, eu acho que nós precisamos, minha opinião, é que eu não, diferentemente da OCDE, não é que eu deixaria de lado, mas eu acho que a gente teria, dos dois lados, que dar uma pausa, ter umas conversas, fazer aquilo que eles, às vezes, chamam de reequilibragem, né? Os franceses chamam rebalance, e ver um pouquinho se todos estão tendo as vantagens que precisam ter. O BRICS ainda faz sentido como grupo e como grupo que atua em conjunto? Não, eu acho que faz. Eu acho que o BRICS não é um fórum para decisão política. Claro que qualquer fórum do país acaba tendo uma influência política, mas o BRICS, eu acho que é um grupo de países em desenvolvimento, países emergentes, se dizia, que tem muita coisa em comum na parte da luta pelo desenvolvimento, da melhoria das relações econômicas internacionais. Eu acho que a existência dos BRICS acabou, em boa parte, ajudando não digo na criação, mas, digamos, talvez no desenvolvimento do G20, né? Na pequena reforma que houve, mas foi a primeira de alguma importância no sistema de cotas do FMI. Tem o Banco dos BRICS, que é um banco voltado para as necessidades dos países em desenvolvimento, então eu acho que sim,
É claro que a gente está vivendo um momento de tremor aí com a situação da Rússia com a Ucrânia, mas eu confio que isso vai parar. Eu começo a sentir sinais de cansaço de um lado e de outro, e eu acho que vai, vai chegar aí, finalmente, a algum acordo. Eu acho que aí você volta ao problema da política americana, da política europeia. Eu sinto falta hoje, não é sinto falta um pouco do Obama, em alguns aspectos, como eu já mencionei, mas sinto falta do Kissinger, sinto falta do pensamento realista, né? E nada disso diminui a responsabilidade da Rússia de ter começado as hostilidades, né? Porque isso aí é uma linha que não se pode ultrapassar. Mas, para resolver o problema a longo prazo, é preciso mais do que saber quem é o culpado, né? Ou apontar um culpado. É preciso, digamos, resolver em profundidade os problemas. E aí você tem a ver também com a expansão da OTAN. Isso não sou eu que estou dizendo, são pensadores norte-americanos que veem criticamente a ideia da expansão da OTAN. Não, volto a dizer, não justifica atravessar essa linha que é a base da existência das Nações Unidas. Agora, só para pegar o teu raciocínio, nós vamos precisar, nós, eu digo, nós, humanidade, né? Nós vamos precisar reorganizar a ordem internacional. Ela está sendo reorganizada pela prática, pela mudança, pelo fato de um fato nada banal de que uma potência está tomando o lugar da outra como a principal potência econômica, que os blocos estão se realinhando, né? Vamos lembrar que durante o período grande da Guerra Fria, a Rússia e a China eram rivais, e hoje sempre estão muito próximos. Então, esse alinhamento, digamos, que ocorre na prática, tem que ter uma correspondência, tem que ter efeitos na ordem jurídica. E eu acho que nós não podemos mais ter um mundo que, além do mais, eu falei desses problemas geopolíticos, você tem a pandemia, tem o aquecimento global, são problemas globais. Como é que eu posso permitir? Como é que é possível permitir que um problema global como uma pandemia seja mandado para o Conselho de Segurança, porque não tem mais ninguém com poder para tratar, e no Conselho de Segurança ele esteja sujeito ao veto, seja dos Estados Unidos, seja da China? Eu não estou defendendo nem acusando ninguém, não. Mas estou dizendo a realidade. Como é possível isso? Não é possível. A mesma coisa em relação ao aquecimento global. Problemas que interessam a toda a humanidade estarem sujeitos ao veto das 5 potências, que nem são mais necessariamente as 5 maiores potências, mas que eram as 5 maiores potências há 75 anos atrás. Tem uma norte-americana, eu nem sei o que ela pensa da política geral, mas ela é uma analista muito inteligente. Você já pensou se em 1950 nós estivéssemos regendo o mundo pelas regras do Congresso de Viena, sei lá, de 75 anos antes, pré-Napoleão III? É possível imaginar isso? Não é possível, e é o que está acontecendo hoje. Então, é preciso fazer uma reforma em profundidade da ordem internacional. O Brasil terá um papel nisso, mas esse papel Então, será maior. eu queria até que o senhor desenvolvesse um pouco isso, quer dizer, como é que o Brasil se recoloca nessa discussão diante desse novo cenário, né? Vamos lembrar que também esse período também, vamos dizer assim, áureo, havia um mundo também que permitia uma abertura para um país como o Brasil atuar como atuava, tal. E hoje, nós temos hoje claramente, por exemplo, a Europa se reposicionando de uma forma que naquele período ela mantinha uma certa distância, agora ela está alinhada de uma outra forma, porque vê a Rússia como a grande inimiga, que no fundo bate na China. Quer dizer, hoje você tem realmente, vamos dizer assim, o clima está muito mais pesado, né? E que papel o Brasil pode exercer justamente para impedir que a gente tenha de novo esse mundo dividido numa nova Guerra Fria? Eu acho que começa a haver uma fadiga da guerra. E eu acho que os europeus são os primeiros a estarem sentindo essa fadiga da guerra, porque eles são os mais atingidos. Eles são atingidos pela guerra e são atingidos pelas sanções, que acabam. As sanções são uma espécie de tiro no pé, né? Apenas Sim, sim. machucam o outro, mas ferem o seu próprio pé também. Então, eu acho que talvez isso possa caminhar para uma visão mais equilibrada. Eu acho que, digamos, uma presença da China nesse processo negociador seria algo valioso, até porque quando você precisa, quando você tem uma situação de conflito, você precisa de gente que fale com os vários lados do conflito, né?
E, obviamente, o que os Estados Unidos falam, ou a própria Europa fala para a Rússia, não é ouvido, ou é pouco ouvido, né? Mas já o que a China falasse teria talvez um peso maior. E eu acho que, então, é preciso restabelecer um pouco essa pluralidade, que é complexa, não estou dizendo que é uma coisa fácil. Eu acho que, diante de um problema como esse, diante de um problema como a pandemia, né, e outras que poderão vir, eu acho que a importância da cooperação internacional vai aumentar. Então, eu espero que isso acabe equilibrando um pouco. Pode ser um otimismo bom, mas eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma. Ô, chanceler, pela paciência, pela clareza, pelo brilhantismo de sempre, eu vou permitir o senhor, agora que a gente está chegando no final aqui do programa, que faça aquela propaganda do livro, lembrando que o chanceler Celso Amorim está você lançando já fez. Laços de Confiança do Brasil na América do Sul. Não, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco onde é que vão ser os lançamentos, onde é que vão ser noite de autógrafos. O livro já está disponível na internet, né? Agora não vou fazer propaganda dessas plataformas aí, mas já está a lei da própria editora, que é a Saraiva, selo Devirá, está disponível nessa plataforma, mas haverá um lançamento em São Paulo, na Martins Fontes, e no dia 22 no Rio, na livraria Blux. Na realidade, não é mais até, digamos, uma celebração do lançamento. O livro já está disponível. Hoje em dia, com os meios assim, quando você descobre, antes de você perceber, tem gente que já leu o seu livro, né? Ou leu um pedaço do livro. O livro é um testemunho. Né? Tudo que eu fiz até hoje, matéria de escrita sobre política, tudo eu não sei, mas a maioria das coisas que eu fiz recentemente é um testemunho. Né? Então, e esse é o mais detalhado, porque ele se baseia muito literalmente nas notas tomadas na época. Eu acho que o interesse dele está um pouco nisso. Você vê quais foram as reações do presidente Lula, qual foi a reação do Kirchner, como é que foi uma conversa com Chaves, por exemplo. Deixa eu falar uma coisa do Chaves aqui, parece que ele está falando mal dele. Chaves é um homem muito inteligente. E o Chaves queria entrar para o Mercosul, mas ele não queria seguir todas as regras do Mercosul. Ele achava que aquilo era muito burocrático, tinha que ser tudo muito rápido e tal. Aí, um dia, eu tive uma conversa com ele, porque o Chaves ligava para o Lula. O Lula não atendia, ligava para o vice. Se não atendia, ligava para... E uma dessas vezes eu não estava, ele acabou ligando para o diplomata, que era o nosso negociador, que estava negociando o prazo. E aí não ficou muito contente. Nesse meio tempo, eu cheguei no Brasil, dei de volta para ele, e ele disse assim: Celso, eu falei com Marcondes, mas o Marcondes é muito duro e não pode, a gente tem que, não pode, isso não é uma coisa burocrática, é uma coisa de político. Aí eu falei para ele: presidente, deixa eu lhe contar uma história, deixa eu contar uma parábola. Eu contei uma parábolazinha de um rei grego que queria aprender, vou encurtar um pouquinho, que quer aprender geometria, que chama lá o Euclides, que era o maior geômetra, mas quer passar direto lá para as conclusões, não quer saber de axioma, postulado, sei lá, quer mais do que, né? Então, quer só as conclusões. E aí o Euclides disse para o rei: olha, majestade, não há caminho real para a geometria. E o Chaves ouviu, achou graça e tal, daí a 10, o telefonema continuou, daí a 8 ou 10 minutos, eu falei qualquer coisa, que eu não me lembro mais nem que mas isso já está no ACE, Acordo de Complementação Econômica 56. Vê, Celso, eu estou aprendendo na geometria. Quer dizer, ele era assim, uma pessoa... Então, esse tipo de diálogo, né, que você mantém, que foi muito interessante. Enfim, eu acho que tem interesse assim, para os historiadores, pelo menos, até para os que acham que eu estou errado, mas pelo menos terão elementos para discutir. Registros históricos importantes. Claro. Crise na Bolívia, negociação do Itaipu. Histórias até anteriores, né, chanceler? Histórias anteriores. Relatos já ali dos anos 80, anos 90. Bem, queria agradecer bastante, chanceler, mais uma vez essa oportunidade de entrevistá-lo, reforçar aqui Laços de Confiança, o Brasil na América do Sul, um novo livro do chanceler. Então, recomendo que as pessoas comprem, leiam, aproveitem também, comprem, assinem a Carta Capital, curtam o nosso canal, se inscrevam. Chanceler, muito obrigado e obrigado até uma próxima. Um grande abraço.